Como é que vai estar a energia dele ou dela na próxima semana por você consulente? Vocês estão no canal da Semente Estelar, o meu nome é Diana, se é novo aqui faça a sua inscrição e para quem já é costume estar aqui comigo a minha gratidão. Coloquem o like, o comentário, a partilha da tiragem para poder chegar ao maior número de pessoas e vamos então começar por mostrar as opções de escolha. Trago aqui comigo duas opções. Na primeira consulta temos a pedra da ametista, de cor violeta, e na segunda temos o cubo de pirita, tá bom? Portanto, primeira consulta, segunda consulta, ametista e o cubo de pirita. O tema do vídeo é a energia dele ou dela na próxima semana em relação a você consulente. Eu vou baixar um pouco a câmera para poder ver as opções de escolha. Então, se precisar de mais tempo, faça uma pausa no vídeo para poder escolher com mais calma e vamos iniciar por quem escolheu então a primeira consulta. Vou começar por retirar as energias gerais, portanto, firmem o pensamento na pessoa especial que querem mentalizar e, portanto, eu vou pedir a energia geral da pessoa que o consulente da opção de número 1 está a mentalizar para a próxima semana. O vídeo é temporal e é válido no momento em que o encontrarem, tá bom? É uma tiragem coletiva, saibam adaptar à vossa realidade. A torre, o papa e a luta. Eita, não é? A torre é um raio, é alguma coisa que atinge e que já não é possível continuar a ser como era. Portanto, vem aí uma temporada, ou a pessoa já está a vibrar mesmo nessa energia, de uma jornada de transformação. E é aquela transformação que é exigida pela própria vida, não é? Vocês tanto podem estar numa relação com essa pessoa, como afastados. Seja qual for o caso, existe aqui um buraco negro, não é? Imaginem que estão juntos com a pessoa. Então existe uma distância, existe uma falha na comunicação, existe uma resistência para dar a mão à palmatória, não é? Vem acompanhado aqui de uma luta, de uma carta que me fala de racionalidade, de armadura, de poderem estar a passar realmente por uma fase em que existe discussões, existe briga, existe rompimento. Se estiverem numa relação, poderá haver uma finalização em breve, em sequência de mau ambiente, em sequência de falta de entrega, em sequência de desentendimentos. Tá bom? Para outros casos, este desentendimento já aconteceu. Este conflito, esta briga, esta falta de harmonização entre as duas pessoas já aconteceu, apesar de continuar aqui uma conexão forte, como se sentissem que esta história ainda não acabou ou que ficou mal resolvida. Temos também aqui a questão da moralidade, não é? Até que ponto é que eu fiz correto? Até que ponto é que a minha atitude ou a minha falta de atitude, aquilo que eu disse ou aquilo que eu não disse, o meu proceder, até que ponto é que está correto. Mas, no entanto, é uma energia para a próxima semana, energia geral, em que essa pessoa continua muito resistente. Resistente até à mudança interna, não é? Porque poderá haver aqui uma necessidade de aprendizado e da pessoa se conseguir moldar, ter a necessidade de se conseguir moldar mais a uma nova forma de pensar e de encarar a situação. Mas temos orgulho, temos resistência, temos uma mentalidade um pouco mais inflexível, digamos assim, temos alguma teimosia, temos a resistência à mudança. No entanto, é a própria vida que coloca situações no cotidiano dessa pessoa que fazem com que ele ou ela reflita que é necessário mudar. Porque do mesmo jeito não dá para continuar. Porque vamos supor que há uma pessoa que insiste em ter sempre os mesmos comportamentos, uma pessoa teimosa, uma pessoa briguenta, uma pessoa mais marrenta. A pessoa não está a conseguir para ela própria uma boa colheita, uma felicidade
interna e na vida em geral. Então, o comportamento rígido da criatura não está a ser benéfico nem mesmo para ele próprio ou para ela própria. Então aquela torre, aquele raio, é como se fosse a própria vida, não é? A casa de Deus, a cutucar a consciência dessa pessoa de que, olha, é necessário fazeres algum tipo de modelagem, algum tipo de transformação para te conseguires sentir melhor na tua vida, num contexto geral, para te conseguires sentir melhor contigo próprio, com o outro, com o consulente, nesta situação em específico, porque a pessoa não está bem com ela própria. Existe também uma guerra de consciência. Apesar de, na prática, vocês sentirem que é uma pessoa que reluta, uma pessoa que teima, uma pessoa que não se entrega e que coloca aqui bastante trava, bastante divergência, não é? 8 de ouros, o tal processo de aprendizado depois de uma fase muito cansativa em que existiu, sim, briga e conflito. Uma energia muito pesada, mental, e que a pessoa está a tirar um aprendizado com isso. Temos aqui situações que foram vocês que colocaram este raio, o ponto final, depois de um ciclo ao lado da criatura extremamente cansativo e exaustivo, que a relação já estava mais carregada do que leve, para alguns casos com interferência de terceiros, para outros casos simplesmente o desentendimento entre vocês os dois. Mas depois vem a culpa, vem o arrependimento à medida que eu vou aprendendo. Então temos situações em que já romperam, em que já estão afastados e finalizados há algum tempo e que a pessoa tem vindo a pensar sobre o assunto numa energia muito pesada de tristeza, de reluta contra ele próprio e de peso na consciência. Tem teimosia, mas também tem escondido, não é? Por trás da cortina, nos bastidores, um aprendizado de que se calhar eu não agi da melhor maneira. E neste aprendizado em que eu fico num estado interno de tristeza, eu começo a pensar, será que eu valorizei as coisas certas na minha vida? Não é? Porque eu pesei demais na situação? Será que eu perdi aquilo que tinha mais valor para mim por teimosia, por rigidez? Então temos essa luta de pensamento durante esta semana. A Lua, Cavaleiro de Espadas, o Julgamento e a Rainha de Espadas. Para grande parte vocês cortaram, para grande parte vocês colocaram limites a essa pessoa. É aquela coisa do até aqui eu suportei a carga, o peso. A partir daqui eu não aceito mais. Então eu pego naquilo que eu tenho no coração, eu pego no meu sentimento e coloco de parte e tenho a capacidade de olhar por mim mesma ou por mim mesmo, não é? A Rainha de Espadas, ela depois de muito sofrer e quando fica nesta energia, ela já não aceita mais do mesmo. Ela corta, ela até pode sofrer, não é? Às escondidas pode ficar na lama, mas ela não demonstra e ela não aceita mais esta carga. Então, grande parte de vocês já não aceitam mais, cortaram, estão aí num processo de se conseguirem empoderar perante o abuso desta pessoa. E pode ser um abuso emocional, um abuso de manipulação, um abuso na maneira de levar as coisas e o relacionamento em que vocês não sentiram as coisas feitas de uma forma correta. Então chega uma hora, depois de muito cansaço, de muita briga, chega uma hora que eu viro as costas. Por muito mal resolvido que eu ainda esteja, eu não aceito mais. Para outros casos, temos aqui um grupo que essa pessoa está noutra relação, que existe uma rainha de espadas na vida dele ou dela, uma relação também que não está bem, uma relação que não é um livro aberto, e o que é que o coração da pessoa pede, embora seja uma pessoa mais racional, que tem muita resistência para dar ouvidos à voz do coração, não é? O que é que essa pessoa, o coração dessa pessoa pede? Pede para retornar, pede para insistir mais uma vez.
no contexto que diz respeito ao consulente. Pede uma renovação, não é? Mas aqui o problema é que eu não estou pronto para essa renovação neste momento. Eu fico em cima do muro, até porque eu ainda estou em processo de aprendizado. Eu ainda não aprendi tudo, ainda não finalizei a minha aprendizagem. No entanto, é um bocadinho mais todos os dias. E o coração da pessoa diz, vai lá e renova. Vai resolver as coisas. Não é? Existe aqui uma culpa interior que não é demonstrada. Uma culpa das minhas atitudes, daquilo que eu falei, daquilo que eu provoquei neste relacionamento, do peso, da carga que eu trouxe para esta relação. Existe a tristeza, existem aqui as mágoas não resolvidas, existem esclarecimentos para fazer e a pessoa sabe que tem de esclarecer. Mas para os casos em que vocês cortaram ou que mudaram de energia, que ficaram racionais, a pessoa tem medo da vossa reação. Para os casos de afastamento em que houve um corte e vocês afastaram-se da pessoa, a pessoa tem medo deste retorno. Tem medo de uma rejeição, tem medo de não ser aceite. Se existir distância geográfica, existe vontade de um encontro, existe vontade de encurtar essa distância. A força, os amantes, 9 de ouros e cavaleiro de copas. Ou seja, a pessoa vai se segurando, não é? O que é força? A força é alguém com uma personalidade muito vincada, muito forte, que tem uma capacidade muito grande de lutar contra aquilo que sente, de travar o próprio instinto, a própria vontade, não é? Eu tenho vontade de, mas eu não vou. Eu deixo-me ficar onde eu estou por orgulho, porque temos alguém orgulhoso, extremamente racional, não é? Para outros casos, porque ainda estou numa relação, numa outra relação, que eu tenciono cortar, finalizar, até porque as coisas não estão porreiras, existe briga, existe cobrança, então cada vez mais aumenta a vontade e a minha intuição grita de que eu tenho de correr para a renovação com o consulente, não é? E mesmo que me digam que a pessoa neste momento não está com ninguém, pode ser simplesmente a dúvida da vossa reação. Pode ser também alguém que optou por uma vida mais individualista, ou seja, o 9 de ouros também traz aquela vertente de eu vou colher objetivos individuais, objetivos da minha vida pessoal que nada tem a ver com um relacionamento amoroso. Então também temos essa matéria de alguém que pode trabalhar muito, estudar muito, ter outros objetivos de vida, uma pessoa que viaja a trabalho ou a estudar para fora, portanto adaptem. Mas terminando aqui com um cavaleiro de copas, é alguém que vai ter uma atitude, tá bom? É alguém que vai tentar remendar o erro, porque a torre é a própria vida a dizer: meu menino, minha menina, se tu não mudas, tu vais perder. Dê por onde der. Se tu não mudas o teu jeito mais cru, mais cruel, mais rígido, tu vais acabar por ser cortado definitivamente, se é que já não foste. Porque também temos aí um grupo que são vocês consulentes, que já estão a conhecer outra alguém, ou que já estão noutra relação. Isto não é para a maioria, é para uma minoria. E a pessoa pode desconfiar disso, pode saber disso e ter ainda mais resistência para fazer alguma coisa por causa desse assunto. Diana, eu não tenho ninguém, eu não estou a conhecer ninguém. Então a pessoa pode simplesmente desconfiar. Se vocês mudaram de comportamento, pode desconfiar que pode haver um outro alguém, mesmo que não corresponda à verdade, tá bom? Seja qual for o caso, é alguém que vai fazer alguma coisa. Pode demorar porque temos aqui a trava, a resistência, pode demorar algum tempo, mas vai acabar por vir a bem do sentimento. Apesar desta resistência, desta teimosia, termina com o cavaleiro de copas. E o cavaleiro de copas
ele vem pelo sentimento, não é? Apesar de eu ser uma pessoa mais racional e mais rígida, na minha atitude eu vou tentar surpreender, provavelmente para recuperar alguma coisa que eu danifiquei, que eu coloquei muito peso e a outra pessoa não aguentou e não aceitou mais. Então eu vou tentar recuperar para ter esta colheita, apesar de não vir completamente transformado. Tá bom? Portanto, é esta a energia para a próxima semana desta pessoa. Isto não significa que vai ter algum tipo de atitude já na próxima semana, no entanto, é uma energia que já está a trabalhar no campo magnético dele ou dela. Tá bom? Escrevam aí nos comentários se fez sentido esta leitura da energia dele ou dela relativamente a você, consulente, para a próxima semana. E vamos passar então para quem escolheu aqui a segunda consulta do cubo da pirita. Firmem então o pensamento nessa pessoa especial, tragam a energia dele ou dela para a mesa. A tiragem é temporal, portanto é válida no momento em que cá chegarem e é uma tiragem coletiva, tá bom? Portanto adaptem à vossa situação. O meu contacto está na descrição do vídeo para poderem marcar consulta particular. Então, qual a energia dele ou dela para o consoante aqui da opção de número 2? Qual a energia dessa pessoa? Compreensão, compromisso e o sarar. Temos aqui duas cartas de copas, não é? É alguém que sabe que não foi recíproco a nível emocional. Foi alguém que vos fez sentir rejeitados, não é? Alguém que não se entregou de uma forma justa, de uma forma equilibrada. Vocês provavelmente sentiram que doaram muito mais, que fizeram questão muito mais dessa relação do que essa pessoa, não é? Houve aqui nos pratos da balança uma desproporção grande no dar e no receber. E a pessoa neste momento está a compreender algumas coisas, não é? Apesar de termos aqui uma carta de copas, estas grades que se estão a abrir podem ser as grades do coração, mas também as grades mentais, porque compreender, eu posso compreender com o coração, posso, mas se calhar durante muito tempo eu compreendi apenas com a minha racionalidade. E agora é uma carta de copas. Eu tenho de libertar aquilo que eu tenho no coração. Eu tenho de me permitir voar. Deixar de ser aprisionado na matéria das emoções e dos sentimentos. Eu tenho de compreender a importância dos sentimentos e das emoções na minha vida. Eu tenho de me permitir receber amor e dar amor. Porque há pessoas que, para além de não darem, também têm uma extrema dificuldade de receber. E vocês podiam ter sentido que deram e a pessoa nem sequer aceitou receber. Então temos aqui uma compreensão, não é? O pássaro traz a sensação de libertação. Eu tenho que me libertar, não é? As grades, elas já estão a abrir. Então, alguém que se está a libertar, num processo de libertação, para quê? Para voar, não é? A pessoa tem que voar na onda da vida para viver as emoções, para se entregar nos relacionamentos de uma forma justa e equilibrada. Mas para que isso possa acontecer, a pessoa tem de se curar emocionalmente de alguma coisa que diz respeito ao seu passado, não é? É uma pessoa que traz aqui maleitas emocionais. Quando eu falo de passado, pode ser um passado que diz respeito à infância, pode ser um passado que diz respeito a algum relacionamento que já teve anteriormente, em que não se sentiu acolhido, em que não se sentiu valorizado, pode ser um passado que diz respeito diretamente à relação que teve ou que ainda tem com o nosso consulente. Mas seja qual for a situação, este processo de compreender o significado das emoções, a necessidade de fazer a minha parte, de dar a minha entrega de uma forma justa, a necessidade também de me sentir merecedor e de me permitir receber, não é? Esse processo já está a acontecer.
E não é só esta semana, é algo que já tem vindo a acontecer há uma data de tempo na energia dessa criatura, tá bom? Também existe aqui um medo constante da rejeição, ou seja, ele ou ela podia ter rejeitado o consulente, fruto da incapacidade da entrega. E porquê essa incapacidade? Porque ele próprio ou ela própria também já foi rejeitado no passado, ou na infância, ou noutros relacionamentos. Adaptem, tá bom? Temos aqui também uma torre, não é? A torre e o 8 de copas, ou seja, um afastamento que não dá para continuar, não é? O 8 de copas é quando a pessoa se afasta com sentimento, ou seja, há aí algo que aconteceu, que está mal resolvido, não é? Eu provoquei o afastamento, eu provoquei o esfriamento, mas eu não segui caminho, eu não segui a minha jornada bem resolvido. E por isso é que eu quero fazer alguma coisa. O Cavaleiro de Paus vem confirmar a paixão, e o Pajem de Ouros trava um bocadinho o impulso do Cavaleiro, não é? O Cavaleiro, ele não demora para agir, mas o Pajem, ele trava. O Pajem de Ouros é muito pé na terra e sabe muito bem que para fazer alguma coisa tem que deixar de ser parvo e tem que fazer um pedido de desculpa. Tem que reconhecer alguma cagada que fez, porque a torre não é qualquer coisa. Pode significar briga, alguém que se afastou sem dar satisfações, alguém que se afastou sem esclarecer o porquê de não ter feito a parte dele ou dela. Então o Pajem de Ouros traz a necessidade de dar uma satisfação ou de fazer um pedido de desculpa. O Cavaleiro de Paus, ele é mais impulsivo, não é? Apaixonante, mas eu faço na hora que eu quero e da maneira que eu quero. E sou um pouco imprudente, às vezes. Então é aquela guerra de consciência entre fazer a minha parvoíce ou fazer aquilo que é correto. E aquilo que é correto é chegar e dar uma satisfação do meu comportamento. É chegar e fazer um pedido de desculpa. É uma pessoa extremamente travada e cheia de medos, completamente bloqueada a nível emocional, a nível de coração. O sentimento está lá, não é falta de sentimento, tá bom? Cavaleiro de Copas e Rei de Copas, a pessoa até deu um passo à frente, apesar do afastamento, deu um passo à frente no nível de sentimento que tem por vocês. Não foi o afastamento que fez com que o sentimento acabasse. Muito pelo contrário. Mas 2 de espadas e 8 de espadas, minha gente, eu estou travado. Eu tenho medo para me entregar. Eu tenho medo para fazer a minha parte. Eu ainda estou a compreender que não é desta forma que eu devo de agir. Porque nem para mim próprio eu consigo felicidade na minha vida amorosa. E é uma trava, não é? Que é a própria pessoa que coloca mais trava do que aquilo que é. Não é? Pode haver problema, pode haver dificuldade, pode haver necessidade de cura, mas a pessoa ainda faz pior do que aquilo que é. É uma pessoa extremamente limitada na área emocional e que sofre com isso. Porquê? Porque o amor está lá. Cavaleiro de Copas e Rei de Copas, eu posso falar de amor. Mas quando me dá, não é, esta vontade da entrega, eu vou e fecho-me em copas. Eu tenho perfeita consciência que eu preciso de mudar isso. Eu tenho de me libertar, eu tenho de tirar estas correntes, estas vendas dos olhos, porque eu faço de conta que não vejo, eu faço-me de parvo, eu vou viver a minha vida, a minha liberdade e faço de conta que não se passa nada. Mas depois eu sofro, porque eu não estou de bem comigo próprio. As de paus, rainha de copas, 7 de paus e 9 de ouros. Vai haver uma atitude, o as de paus fala no impulso de agir,
não é? Na iniciativa em direção a esta Rainha de Copas. Vocês provavelmente doaram-se bastante, entregaram-se emocionalmente falando, fizeram a vossa parte e a parte do outro, a parte que não vos competia também, e hoje em dia estão na defensiva, não é? Estão na defensiva, estão também mais convictos da vossa razão, porque não dá para continuar mais com uma pessoa que não se entrega. Então não adianta ficar ao lado de alguém em que eu estou a fazer a minha parte, a fazer a parte do outro, estou extremamente cansado com a minha dedicação e não sinto retorno. Então eu acabo por cansar e vou cuidar da minha vida. E temos aqui consulentes que neste momento confiaram no universo, entregaram para Deus, não é? E estão naquela vibe de o que tiver que ser meu, à minha mão, vem parar. Então eu vou deixar de controlar, de tentar controlar o outro, tentar controlar as coisas, a aceitação de que o outro está no processo dele, não é? E é um processo diferente do meu. Então, eu sinto que vocês estão na defensiva devido ao cansaço, à falta da entrega do outro lado, não é? Quando eu pergunto se vai ter atitude, As de Paus vai ter atitude, sim, para vir a ter uma colheita. Mas o que é que acontece? O que vai motivar a atitude da pessoa é o sentimento. Mas depois vem a minha parte mais dura, mais uma vez, em que vocês sentem que apesar de haver uma tentativa de libertação devido a um processo em que a pessoa começa a reconhecer o valor de dar importância às emoções, vocês sentem que a pessoa, por muito que tente, parece que nunca tem a capacidade de abrir completamente o coração. Há ali qualquer coisa que deixa a desejar. Há aquele gosto de que fosse mais profundo, de que fosse mais e melhor, e que fica a faltar. Vem com boa intenção, vem. Agora, aquilo que eu me refiro é a capacidade emocional de entrega que pode não estar ao nível que uma Rainha de Copas gostaria. Então, Rainha de Copas que doa muito e depois sente que não recebe igual, acaba por gerar o quê? Frustração. Então vocês correm o risco de ainda ter alguns momentos de frustração com esta pessoa. Provavelmente existe aqui um perdão para trabalhar também, não é? De vocês em relação a ele ou a ela, de alguém que quer muito, mas que depois na prática fica ali em cima do muro. Ou seja, eu quero, mas eu não estou pronto para. Até porque eu ainda estou aqui no meu processo de compreender a importância de dar voz àquilo que eu sinto, a importância, não é? Do que é que significa a reciprocidade dentro de um relacionamento. Eu quero esta colheita, quero, mas tenho aqui uma veia de individualismo nesta relação, em que estou sempre no vou, não vou, e vocês acabam por não sentir uma entrega completa. Então, para a próxima semana, é alguém que quer muito, é alguém que pensa e que já faz planos para ter uma atitude, apesar de ainda não estar completamente curado. Esta cura é um processo que ainda vai demorar algum tempo. Se a pessoa deu as costas, se a pessoa deu motivos para o vosso sofrimento, é alguém que nunca esqueceu aquilo que fez e que inclusive tem uma cobrança para chegar e dar uma satisfação, um esclarecimento, fazer um pedido de desculpa. Tá bom? Portanto, é esta a energia para a próxima semana, de quem escolheu aqui a opção do cubo da pirita. Espero que tenha feito sentido com a vossa energia. Escrevam nos comentários o feedback. Um beijinho muito grande para todos, uma ótima semana para todos e até uma próxima tiragem. Fiquem todos bem.